Opa, vamos lá, retomar aqui a nossa live com o Bernardo. Já já ele já deve estar aí, né? Que ele falou para todo mundo entrar rápido, ele tem que entrar logo também. E aí a gente vai dar mais esse tempinho aí para a gente tratar desses dois assuntos importantes, né? Eu vou fixar aqui o tema. Pronto. 114 pessoas já voltaram, né? E só uma hora é pouco demais, eu concordo, Cecília. É pouco tempo. E mais quando a gente se perde falando, aí é que fica complicado, né? Mas vamos aí, vamos retornando aí para. Ô pessoal, vocês encrencaram com o Celton, hein? Pobre do Celton. Tava deixando o Celton lá para o Celton ser evangelizado, pessoal. O Celton precisa ouvir essas coisas. Pois é, o Celton foi embora, não devia ter ido. Acho que o Instagram ficou com raiva da gente e não avisou para todo mundo aí. Nem o Bernardo foi avisado. Vou chamar o nosso convidado aqui. Ah, aqui ele. Vamos lá. Nosso amigo Bernardo aí. Opa! 300 pessoas vão ficar com verruga no dedo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó, coloquei até no fundo o cartaz do filme aqui, ó. É isso aí. Vamos ver se consegue ver aqui, ó. Ih, não. Eles Diminuiu o estão no brilho. meio de nós. É, tá invertido. É um puta de um cartaz. Aqui, ó, grandão pra caramba, aqui, ó. Aqui tem a parte de baixo ainda ali. Isso. Aí. Beleza. O cartaz já está conosco também. Pô, subiu aí de repente, ó. Tava com 160 pessoas, subiu para 420. É que eu acho Todo que mundo quando voltou, todo é mundo que eu acho ficou que com medo da maldição da da verruga. verruga. É. Então vamos lá, vai, Thay. Vamos lá. Vamos lá, Bernardo. Sim, a primeira coisa que eu queria que a gente tratasse aí nesse retorno, queria saber a tua opinião, é o seguinte: eu estou aqui com algumas notícias abertas que falam a respeito dessa reação do Papa Francisco à forma como a epidemia da peste chinesa tem sido enfrentada pela Igreja. A gente sabe que a gente está vendo isso aqui no Brasil, a Igreja se fechando, a Igreja fechando a porta dos sacramentos aos fiéis, especialmente aos fiéis mais necessitados, aqueles que talvez estejam doentes, aqueles que talvez estejam já no leito de morte. É um momento em que eles mais precisariam do remédio espiritual. E está havendo um fechamento das portas da igreja, foi uma coisa que a gente não viu acontecer em outras epidemias. A peste negra, a gente tem vários relatos de santos que no momento da peste negra eles faziam exatamente o contrário. Eles iam aos fiéis, eles distribuíam o sacramento, a Eucaristia era o remédio não só da alma, mas também do corpo. Há relatos de várias curas, né, devido aos sacramentos que foram prestados. O fato de que as pestes sempre foram interpretadas e vistas na vida da igreja como flagelos pelos nossos pecados. Então, a absolvição dos pecados também levava a uma cessação da epidemia, né? E o Papa Francisco ele tem resistido a isso. Há alguns dias eu fiz uma live com o meu amigo Pedro Augusto
e a gente tratou na sexta-feira exatamente sobre aquela bênção do Papa, e eu li trechos da carta do Papa aos padres lá de Roma. Alguns padres responderam ao Papa, e que ele pedia para reabrir as igrejas, né? As notícias, então, elas apontam aqui: Roma está sem bispos, mas o Papa não quer parar com as audiências. Ele faz as audiências, o Ângelus, até com a praça vazia, né? Ele abre a janela e faz com a praça vazia, né? As guerras que o Papa Francisco tem enfrentado, o pânico reina no Vaticano, mas a ele não assusta, né? Vaticano inundado de medo, e a resposta negativa de Francisco: onde estão os católicos? Então, a gente tem um Papa que, nesse momento, está resistindo a essa visão naturalista que coloca o corpo, né, antes do bem espiritual, né, e fecha os sacramentos aos fiéis. E como é que vai ficar aí a situação agora? Você é uma pessoa que tem bastantes informações a respeito de como as coisas circulam em Roma, como diria Orlando Fedeli antigamente, as fontes murmurantes de Roma, né? Como é que as coisas vão ficar? E a gente sabe que está havendo aí uma certa, dentro da política da igreja, uma certa reordenação de tabuleiro, né? Porque o Papa, sexta-feira, ele deu uma mostra de que talvez ele não seja mais o mesmo, né? Talvez ele não esteja diante dessa situação da mesma forma como ele estava antes. A gente sabe que a igreja da América Latina, a igreja da Alemanha, não gostaram dele não ter aprovado a ordenação de homens casados. Então, o que é que a gente vai esperar? Como é que o Papa está nessa situação? O que é que a gente deve fazer para se unir ao nosso pastor nesse momento? E quais as necessidades, como é que você enxerga as necessidades da igreja nessa hora? Olha, quando o Papa estava fazendo aquela bênção no mundo e para todos, né, da cidade para todos, né, Urbi et Orbi, ele levanta o Santíssimo para os catucantes, etc. e tal. Ele fez aquela bênção, e no exato momento em que ele falava, né, lia o Evangelho, e em que o momento era em que Jesus acalma a tempestade. E ele estava lendo aquele trecho em que os discípulos de Jesus, os apóstolos, os primeiros bispos, né, diziam para o Senhor: Senhor, por que dormes? Né? Por que dormes? E na hora que ele fala isso, a câmera do Vaticano está lá filmando, vai para fora do Vaticano, começa a filmar, e lá no céu tem uma luz muito diferente de todas as luzes que estavam no céu, porque o céu estava um fim de tarde, o céu todo escuro, né? Aquele fim de tarde, aquele lusco-fusco, e um facho de luz assim, que se desenhava, e quando você olha, você não consegue ver outra figura que não a figura de Nossa Senhora. Rezando, né? E de mãos juntas em oração. Então, assim, eu olhei aquilo de diversos vídeos por diversas fontes, foram feitas compilações, organizações, etc. E não é montagem. De fato, aquilo aconteceu. Se é Nossa Senhora ou não, não sei. Mas me parece que é. Aquilo foi um momento emblemático. Eu simplesmente me pegou de surpresa quando o Papa decidiu fazer isso. Por quê? Porque no Vaticano hoje já são 5 ou 6 pessoas do Vaticano que estão com o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus que dá a Covid-19, que é o nome da doença. Então, está muito próximo a ele. E uma dessas pessoas é um padre da cidade de Mantova, que trabalha na Secretaria de Estado, mas mora na residência papal, onde ele está morando, na Casa Santa Marta, né, ou Residência Santa Marta, onde a pessoa está lá. E ele tem contato direto, este homem, com o Paroli, que é o secretário de Estado do Vaticano, que está sempre com o Papa. Então, a possibilidade disso chegar no Papa é muito grande. Ainda que eu saiba, segundo as minhas fontes, né, os murmúrios vaticanos, né, que o Papa está andando por aí com uma equipe sanitária, por assim dizer, né, que cuida com as questões básicas de passar um álcool no lugar, limpar a maçaneta, o copo onde ele vai pegar higienizado, etc., porque ele não é qualquer pessoa. Né? Então, precisa ter um zelo maior por ele. Ele não só está no grupo de risco pela idade, como ele também só tem um pulmão, né? Ele fez uma cirurgia muito novo, retirou um dos pulmões, né?
Isso, e ele está muito velho, né? Assim, e muito acabado, ele está muito cansado, né? Então, o que nós começamos a ver depois do sino da Amazônia, que deve ter sido um estresse muito grande para ele, pelo número de forças que estavam ali trabalhando, puxando de todos os lados, ele, ele acabou, sim, obviamente, no documento cedendo muito a essa teologia verde, porém, ele não fez o que era mais importante para o lado do mal, vamos dizer assim, que era diaconisas, padres casados, rito amazônico, a questão territorial da Amazônia, tudo isso ele preservou. Né? Inclusive, combateu na própria querida Amazônia, no documento. As pessoas dizem que ele não combateu, ele combateu, está lá no texto. Né? O que ele diz? Vão enviar missionários. O que ele está dizendo? Não vai ter porra de padre casado. Entendeu? Uhum. E isso frustrou muita gente, fez com que muita gente que antes estava apoiando e esperando um posicionamento dele radical e progressista se frustrasse. Eu esperava já isso, eu sabia que ele não ia fazer esse tipo de coisa por uma série de razões que eu já expus publicamente, não veio o caso agora dizer, para não tomar o tempo. Mas o fato é que a gente está vendo alguma mudança. Né? E essa crise toda mundial, que é uma crise muito mais psicológica e espiritual do que qualquer outra coisa, está afetando diretamente o Vaticano. Afetando politicamente, porque ele está tendo de lidar, imagino, com um número de reclamações e pedidos de bispos e padres do mundo inteiro, né? Tendo de lidar com a situação de igrejas fechadas, por ordem do governo. Então, como é que a igreja faz? A igreja desobedece civilmente e mantém o dever espiritual em primeiro lugar? Não. Ah, mas esse local aqui, se a gente optar por isso, vai morrer. Então, ele tem que saber a situação de cada diocese em cada lugar do mundo. São 1,5 bilhão de fiéis. Você imagina, não tem instituição no mundo que tenha esse número de pessoas. É verdade. Então, você imagina, pensa só você administrar a sua casa. Já é um problema, suas contas. Agora, você administrar uma instituição que tem 2.000 anos e que tem 1,5 bilhão de clientes, vamos colocar assim. Imagina uma empresa desse tamanho. Ou seja, é um negócio assim, monumental. Né? Então você imagina a pressão espiritual, e essa pressão, obviamente, se ele souber conduzir e cooperar com a graça, servirá para ele de santificação. Né? Porque sim, o Papa Francisco está cheio de problemas, eu nunca neguei isso, porém a gente começa a ver certas mudanças. E essa bênção não é feita por um cara que abandonou o transcendente, que está ligado só com política. Isso. Ele não teria Exatamente. feito. Não daquela maneira. Entendeu? Então, assim, foi muito forte. Muito forte. Por quê? Porque estes atos só são feitos em situações graves. E eu acredito que muito do que o Papa fez não é só pelas pessoas que estão doentes, que estão morrendo, etc. E a Itália está muito afetada, como nós sabemos. Mas é pela ausência de sacramentos e a falta de esperança das pessoas. Nós estamos vivendo um período de quaresma, né, que era para todo mundo lotar as igrejas, etc. Está todo mundo fechado, tudo que nós já discutimos na outra live que a gente fechou e abriu essa. Né? Mas agora nós vemos o Papa buscando trazer de novo a esperança para o povo, usando um crucifixo milagroso que foi usado na época da varíola, lá em 1520, né? 519 e 20, quando o Gregório, não vou me lembrar qual Gregório, ergueu o crucifixo lá e fez 16 dias de procissão em Roma e a peste parou e pessoas foram curadas, né? Smallpox, como eles chamam em inglês, né? Mas é a varíola, né? Então, que matou 50 milhões de pessoas, né? Foi isso? Matou gente pra caramba na época. Então, pelo que eu vi, foram 50 milhões, eu estava até checando aqui. Foram 56 milhões de pessoas. Hoje já seria um desastre, imagine isso naquela época, né? Então, um Papa que está com esse nível de preocupação espiritual, que fez uma homilia muito simples, muito verdadeira, né? Uma homilia, né? Vamos dizer assim, né? Levantou o Santíssimo, teve uns cânticos, etc., e acabou. Ou seja, Cristo está aqui, entendeu? Ele está crucificado, mas ele está vivo aqui no sacrário. Está conosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é a mensagem. Porque dorme, Senhor? Não, ele não dorme, ele está aqui. Está aqui conosco o dia inteiro, o tempo todo, né? Está no sacramento, está aqui presente porque ele não pode não estar aqui como o Senhor do Universo, está dentro de nós, nosso espírito, né? E basta com que nós tenhamos a disposição de correr atrás dele, de bater na porta, de pedir. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes não se tocam nisso. O mais interessado na sua salvação não é você, é Deus. Isso. Né? Ele disse, não fostes vós que me amaste, mas eu amei vocês primeiro. Entendeu?
Então, o que o Papa fez foi um negócio muito significativo. Agora a gente precisa observar as próximas ações dele, né? Para ver como é que vai ser o comportamento, né? Então eu penso o seguinte, que esse pacto agora que teria pela educação, em maio, 14 de maio, se não me falha a memória, o Pacto Global pela Educação, foi para as cucuias. Vai ser adiado ou Isso. então cancelado, não sei. E esse pacto é um negócio muito complicado. Eu ainda não falei no meu Você canal disso sabe, porque não. você sabe o dia que o pacto ia ser assinado, que é o dia 14 de maio, a De Santa Santa Corona. Corona, né? É uma Então, você. mensagem, né? Porque o pacto é uma outra questão, poderíamos depois fazer uma live sobre isso, mas Uhum. veja, um pacto queria causar muitos problemas, né? Muito negativo, as coisas estavam sendo feitas, as pessoas envolvidas. E aí vem esse troço inteiro, fecha as igrejas, tira os sacramentos, faz as pessoas, força as pessoas a fazerem uma quaresma, uma quarentesma, né? E para com esse pacto, assim, pô, parece tudo muito benevolência e misericórdia divina, né? Então, se você comparar com as outras pestes que nós tivemos, a peste bubônica em 1300 e outras coisas, nós não estamos vivendo nada, gente. Vocês não sabem o que é peste. Vocês não têm ideia do problema, entendeu? Assim, nos piores cenários já imaginados pelos mais pessimistas, essa peste mataria 2, 3 milhões de pessoas no mundo inteiro, que tem 7 bilhões. Pense na época lá de sei lá, 1300, da época da peste bubônica, que matou 200 milhões de pessoas. A população do mundo na época devia ser o quê? 700 milhões de pessoas? 500 milhões? Acho que matou um terço da Europa, uma coisa assim. Dizimou, eles demoraram 200 anos para repor a população. Então, Isso. assim, põe em perspectiva o drama da coisa. E daquelas pessoas que não conheciam a biologia celular, não conheciam vírus, DNA, vacina, não tinha hospital como nós temos hoje, respirador, sistema de saúde, navio da aeronáutica, tudo que nós temos, né? Não tinha cloroquina, entendeu? Era botar o cara para repousar, dar umas ervas e rezar para ele melhor e dar unção dos enfermos, entendeu? Furar um buraquinho aqui no braço, tirar o sangue, né? Fazer a sangria e Isso, tudo mais. acabou, meu filho. O George Washington morreu disso aí. Era isso que tinha. Agora você pensa em perspectiva hoje, né? Que tá tudo muito. É muito mais fácil olhando para trás a gente encarar esse negócio hoje. Então, calma aí, né? Então, essa questão do Papa, vamos observar os comportamentos dele a seguir, como é que vai acontecer, e a gente vê se ele de fato tá engrenando, como muitos papas engrenaram depois de crises, né? É. A atitude dele já apesar de Francisco sempre ter tido uma preocupação com a política, e isso aí foi até quando nós estávamos em Goiânia, nos perguntaram sobre isso, né? E nós respondemos exatamente nesse sentido, né? Nisso aqui, dessa forma que a gente está falando, sem saber o que é que ia acontecer depois, né? Acabou que o que veio depois confirmou aquilo que a gente falou naquele dia, né? Mas apesar de Francisco sempre ter tido essa vertente dele, nós vemos que ele é um papa que sempre foi muito preocupado com questões sobrenaturais, né? Ele era um papa que falava muito do demônio abertamente, né? Ele dizia muito para lutar contra forças demoníacas. Diante de uma situação como essa, não é possível que ele não tenha visto também sobre esse mesmo viés que ele indicava aos fiéis. E o próprio fato de ele ter utilizado, como você lembrou, um crucifixo milagroso, a imagem da Salus Populi Romani, que também é milagrosa, mostra um Papa que Isso, quer exatamente. né, ele quer se ligar a determinadas tradições da igreja, ele quis naquele momento se ligar a determinadas tradições da igreja, que são tradições espirituais, tradições milagrosas. Fosse um Papa exclusivamente político, um Papa que não tivesse fé, não faria Tinha isso. colocado a Pachamama. E isso, ou até, sei lá, endossado aí medidas da OMS, porque você pode não fazer um pacto global pela educação, mas podia ter tido um Papa que fizesse um pacto global pela saúde, digamos assim, entendeu?
Então, eu acho que a situação é essa. Eu vou ativar os comentários de novo aqui. Eu desativei os comentários porque tem um pessoal aí que estava enchendo o saco. Agora eu vou ativar de novo, porque nem todo mundo é gente de má índole, né? Pronto. Ativamos mais uma vez. E Bernardo, agora aí sobre teu filme. A gente está acompanhando aí faz bastante tempo a produção aí do teu filme. Eu vou dar aqui minha visão pessoal para o pessoal que está nos assistindo. Eu assisti a palestra do Bernardo lá em Goiânia sobre a história da teologia da libertação aqui no Brasil. É um resumo, um roteiro do que ele ia abordar, o que ele está abordando no filme dele. E vi também os livros que ele está utilizando. Posso garantir a todo mundo aí que vai ser uma obra, né, um documentário de primeira categoria e talvez da maior importância talvez não, da maior importância para a nossa situação atual. Porque nós sabemos o quanto nós sofremos com a teologia da libertação, não só como igreja, mas também como país, porque o Brasil realizou aquilo que Nossa Senhora em Pesqueira, Pernambuco, ela nos advertiu, não é? O comunismo derramaria muito sangue no Brasil e derramou, porque o narcocomunismo levou o Brasil a uma situação insustentável de 50, 60 mil homicídios por ano. E tudo surgiu, todo esse domínio do comunismo na política surgiu a partir da teologia da libertação. E na sua palestra você mostrou muito bem como, a partir da ação católica, um movimento católico tradicional, né, conservador, apoiado pelo Papa, como a coisa foi se degenerando exatamente por causa da perda de senso sobrenatural nas ações dos católicos. Os católicos começaram a olhar as coisas apenas sob o ponto de vista político. Eu acho que esse é um erro que também o pessoal começa a cometer hoje em dia. Perder um pouco de cosmovisão cristã, né? Nós também falamos sobre isso lá. Perder a cosmovisão cristã, perder o nosso senso sobrenatural e olhar as coisas apenas sob o ponto de vista político. Isso nos levou à teologia da libertação lá atrás. E você vai mostrar isso aí no seu filme. Então fala um pouco aí pra gente e estimula esse povo aí que está nos assistindo a fazer doações ao filme para poder o projeto engrenar de vez e concluir-se como todos querem aí. Olha, tá agora todo mundo que está assistindo aqui, é o seguinte, o filme tá em que pé? Eu estou até abrindo o site aqui para não dar informação errada para vocês. O filme, quando a gente estruturou, foi feito em duas fases, ou seja, a primeira fase seria de captação do grosso das gravações, que nós já concluímos abaixo, inclusive, do orçamento esperado. A gente tinha esperado 400 mil para a primeira fase, a gente arrecadou 420 para a primeira fase, nós fizemos a primeira fase com 370 e alguma coisa mil. Por que a pessoa vai dizer, nossa, quanto dinheiro? Gente, nós gravamos em 5 países com quase acho que 20 especialistas e deram 30 horas de gravação em várias cidades do Brasil. Então, você deslocar essa equipe para vários lugares do mundo, em vários lugares do país, para gravar 30 horas, com o equipamento que nós gravamos, que é equipamento de cinema, mesma câmera, mesmas lentes e tal, que eles usam para gravar filmes de primeira categoria. É óbvio que a gente não comprou isso, porque cada lente custaria o preço do filme, a gente alugou, mas esse aluguel sai caro, né? Aí vão dizer, mas você não poderia ter feito um negócio com uma produção mais enxuta? Nós já fizemos, né? Mas a gente não quis, e a Viviane Principal, que é diretora, não quis abdicar da qualidade filmográfica. Por quê? Porque um dos argumentos do filme é a restauração da beleza. Isso. E a beleza como uma das armas para elevar você ao sobrenatural. Então, o filme em si não pode pecar pelo argumento que propõe. Então, nós queremos fazer um filme belo e advogar em favor da beleza. E para isso, infelizmente hoje, ainda os equipamentos muito bons são caros. A gente estava fazendo uns cálculos esses dias, nas reuniões que a gente faz, que é o seguinte, se a gente tivesse feito esse projeto dentro de um projeto padrão, né, vamos assim imaginar com
20 pessoas no set, não sei quantas câmeras, etc. Para manter o padrão que nós vamos conseguir no final, em vez desse filme custar aí 600 mil, 700 mil que vai custar no final, a gente gastaria 7 a 8 milhões, pelo menos, para fazer. Então, pensa, o filme do Lula, que foi um filmeco, gastaram 3 milhões para fazer. É um valorzão, né? É um valorzão. Nossa expectativa é essa. Agora, essa última fase, eu estou olhando no site, a gente, na perspectiva ideal, precisa arrecadar 353 mil reais. Nós já arrecadamos 48.236. Então, faltam aí 300 mil. Né? Não é muita coisa, considerando o volume de católicos no Brasil e pessoas dispostas a ajudar, mas as pessoas precisam ajudar, nem que seja com 10, 20, 30, 50, etc. reais. Né? No site do filme, eles estão no meiodenoz.com, tem várias opções que você pode ajudar e cada kit, cada ajuda, né, cada contribuição que você fizer, você tem um brinde que você ganha, até brindes do tipo jantar com o pessoal no dia da produção, estar no dia da estreia em São Paulo, tem ingressos a mais, camiseta, caneca, tem um monte de coisa lá. Né? Então, a gente já está com 92% do filme gravado, e essa última fase agora, que as pessoas acham, é só editar e distribuir. Vocês não fazem ideia, eu fui descobrir isso porque fazendo, né, a equipe da produtora está ajudando, né, que está realizando a coisa, eu fui descobrir a treta que é fazer um filme. Eu não sabia que era um negócio tão complicado. Então, assim, eles montaram um fluxograma. Olha, tal coisa, dá tal coisa tantos dias, tal coisa, isso aqui tem que acontecer junto com isso, se tiver atrasar um dia aqui, 2 dias aqui, no fim da produção atrasa um mês. Então é uma coisa muito complicada. É muito complicada. Eu não saberia explicar exatamente os detalhes para vocês, mas essa última fase, e segunda fase do filme, segunda e última, se resume no seguinte. Fazer os 8% de gravação que falta, que é gravar comigo, fazer os meus comentários no meio, né? Gravar uma igreja, não sei onde, acho que é no Rio Grande do Sul, não lembro, tem uma igreja que precisa gravar. E acabou. Daí nós temos que decupar o filme, né, que isso já está quase finalizado, ou seja, os pontos que nós vamos colocar em qual lugar do roteiro, né, que eu dei a estrutura geral, o grosso para a Vivi, e a Vivi estruturou isso em forma filmográfica, né, porque eu sou o diretor de conteúdo. E aí pegar esse conteúdo, montar, editar, daí fazer som, tratamento de imagem, e cor, efeitos e blá blá blá. Entendeu? Então tem um processo ainda para acontecer. E depois tem um processo de aprovação da Ancine, verificação de público, se é maior de 18, menor de 10, não sei o que. Tem toda essa burocracia infernal no Brasil para até a gente ter ele num formato X que precisa ter e mandar os HDs num específico, tem um formato lá específico que você tem que enviar para os cinemas. Né? Então, é um processo complicado. E tudo isso, como a gente tem uma equipe pequena e um orçamento pequeno, é demorado. Então, assim, as pessoas estão dizendo, por que demora? Eu falei, a gente não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, a gente já tinha terminado. Né? E se tivesse muito dinheiro, a gente tinha terminado antes. Né? Eu me lembro quando eu estudava administração, tinha um triângulo muito interessante, que era o triângulo do bom, do barato e do rápido. Você consegue fazer uma coisa boa e rápida, mas ela nunca vai sair, barata. Você pode fazer uma coisa barata e rápida, mas ela nunca vai sair boa. Ou seja, é uma tríade muito difícil de você acomodar. Né? Então nós queremos fazer uma coisa muito boa e num preço legal. Então ela não vai sair rápida. Entendeu? Não tem como. Simplesmente não tem como. A não ser que nós tenhamos dezenas de voluntários que queiram trabalhar só com isso 24 horas por dia de graça para nós e não queiram nenhum crédito. Eu não sou o nome lá. Entendeu? É o único meio que eu penso de solucionar isso. Né? Mas, enfim, a coisa está indo muito bem. A gente está tratando do roteiro, eu com a Vivi de longe. A Vivi está fazendo alguns ajustes. A outra equipe lá no Rio de Janeiro está trabalhando com as decupagens, e com a decupagem não, com acerto de cores, de som, de 1000 coisas que tem que fazer em cima disso. E assim que a quarentena acabar, a gente vai fazer as gravações aqui em Londrina e fazer as gravações da igreja que precisa, que tem umas cenas de padre, coisa que nós vamos gravar. E aí é estúdio, vai ser muito tempo de estúdio para terminar esse negócio. Né? Enquanto isso, outras coisas vão acontecendo em paralelo. Né? Mas é esse estado que está o filme. Eu estou muito feliz, muito empolgado, porque eu já tinha estudado bastante coisa da teologia da libertação, mas para o filme me obrigou a estudar ainda mais. Né? O pessoal não tem, vocês assim, não tem literalmente ideia do volume de informação que tem.
Eu hoje, Não tem mesmo. é, Eu tive a oportunidade de ver um pouco disso e é, eu posso atestar com a minha personalidade inteira que a coisa é muito bem pesquisada. Os livros que o Bernardo está lendo são livros que pouca gente lê, sabe? Aquele que você me mostrou lá, aqui, que ó, tá aqui, falava aquele lá que eu te da mostrei, tá aqui, ó. propaganda espiritual. Aqui. É esse daí mesmo, esse daí mesmo. É um livro extremamente específico, né? É um livro que eu tive a oportunidade de folhear esse livro, são assuntos que a gente conhece a teologia da libertação por cima aqui. A gente não sabe aquilo que é realmente a teologia da libertação. Né? Em Uhum. que como ela se encaixa dentro da estratégia marxista. Não é só marxismo cultural, marxismo, não. Existe toda uma questão espiritual, filosófica, sociológica, como ela chegou até esse ponto. Esse livro você me mostrou, trata desse assunto muito bem, e a palestra que você nos deu naquele dia foi um exemplo claro de como a Uhum. coisa é longa. Né? Então você pensa, e é um desafio até agora, por quê? Porque nós vamos ter ao final, vamos imaginar, 40 horas de material gravado. O filme vai ter no máximo 1h40, 1h50. Vejam, é muito difícil você selecionar o trecho correto para colocar no filme, para você É montar isso. verdade. Então você pensa, 40 horas, imagina a sua vida, pegar a sua vida em 40 anos e ter que passar ela em 1 ano e pouquinho. Né? Escolher 1 ano e meio da sua vida que você tem que mostrar para as pessoas. É uma escolha muito difícil. É. Então, cada corte, cada trecho de entrevista que eu tiro do filme, que são vários por entrevista, eu sangro. Porque eu faço isso com a Vivi, eu sangro. Tem muita coisa boa, muita coisa, vocês não fazem ideia. Nós entrevistamos cardeais, entrevistamos bispos, historiadores, filósofos, pessoas que trabalham na pastoral da juventude, leigos e tudo que vocês podem imaginar. Nós tentamos fazer o melhor trabalho. Jornalistas que estiveram na reunião dos comunistas nos anos 70, Nossa. gente pessoas que participaram de guerrilha com os comunistas na Colômbia. Entendeu? Então, assim, nós estamos fazendo. Você me contou uma pessoa conhecida nossa, inclusive, que já teve um passado nisso aí, né? Pois é, então assim, gente, e depois nós vamos, para tentar, pelo menos, o rombo que nós já temos no filme financeiro, nós vamos depois vender esse material sobressalente como aulas, né? Como material que você pode acessar online a qualquer hora, né? Porque é um material muito bom. Ali você pode ter um curso inteiro com essas entrevistas, né? Que vão ficar depois, a gente vai oferecer posteriormente, vai vender esse produto, que é um produto maravilhoso, né? Que, assim, literalmente eu estou dando meu sangue para sair esse negócio. Então, essa é a situação atual. Então, assim que um negócio importantíssimo que eu esqueci de mencionar. Quando você vira apoiador do filme, você contribuiu lá, contribuição mínima hoje é 80, né? E a máxima está aqui 8.000. Se você contribuiu para o filme, você ganha um e-mail e uma senha de acesso no site. E dentro do site você vai ter uma área de membros. E lá vai ter uma cacetada de conteúdos. Por exemplo, eu disponibilizei lá uma timeline da teologia da libertação. Desde da Reforma Protestante até o Sínodo da Amazônia, por exemplo. Eu fiz a timeline básica, ponto a ponto, Perfeito. com as principais coisas. Ficou Excelente. muito legal. Entendeu? Tem lá a foto e a biografia dos especialistas. Vai ter um mini curso de teologia da libertação. Vai ter perguntas e respostas que a gente fez das pessoas. Tem um monte de coisa, meu e da Vivi, na área de membros. Por quê? A minha ideia é fazer um propedêutico para que as pessoas vão para o filme já tendo uma noção estruturada do que é, para que o filme possa ser aquele punch final para ela ganhar ânimo, entendimento, visão imaginativa, criar uma imagem mental da história, entendeu? Compreender a narrativa e etc. E poder passar a palavra adiante e agir também contra esse negócio. Perfeito. Bernardo, tem uma pessoa perguntando aí se você pretende escrever um livro depois disso aí. Eu já Eu sei a estou resposta, fazendo mas isso. aí. Eu Exato, tô, exato. eu tô fazendo isso, estou fazendo isso. Mas o livro vai demorar, eu não sei quando, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu não tenho pressa, né? Então, gostaria que saísse antes, mas agora eu não consigo fazer tudo, né? Eu tenho que cuidar do jornal,
do meu canal, das minhas redes sociais, da minha vida pessoal, do filme, do livro, né, e também da minha leitura Vida Espiritual. Gente, eu sou só eu sou grande, mas sou só um. As viagens que eu faço quase todo final de semana, agora pararam, né? As viagens que eu faço todo final de semana, então, assim, da minha família, então vejam, né? O Richard está perguntando se o filme é só para católico. Não, Richard. Qualquer um pode Não. assistir. Todo mundo pode assistir. Né? Pessoal, o site do filme do Bernardo, eu abri aqui também, é o Eles Estão no Meio de Nós.com. É o nome bonito, do filme. Tá? Tá bonito o site, já dá uma amostra de como o filme vai ser bonito também. E lá vocês vão encontrar, vocês podem ver o seguinte, o filme nessa última fase já está com 14% arrecadado e o Bernardo está precisando aí na faixa de 305 mil reais ainda para completar essa fase de arrecadação. Então eu fiz uma conta básica aqui e vi o seguinte, quando a gente teve aqui em torno de 450 pessoas na média constantemente. Agora está menos, mas a gente teve essa fase aí. Se 250, se cada um contribuísse, né, 450 pessoas contribuíssem com R$ 80, o Bernardo teria mais 36 mil reais para investir no filme. Né? Então é uma ajuda tremenda. E que eu sei que a gente está entrando aí num tempo de crise, a gente está entrando num tempo que muita gente está segurando as contas, mas pensa que isso aí, muito dessa crise que nós enfrentamos hoje é por razões espirituais e é também por razões políticas que levaram o Brasil a esse estado em que se encontra. E a teologia da libertação Sim. tem uma responsabilidade grande nisso. Então a gente tem que começar a fazer as coisas certas, né? A gente tem também que abrir um pouco daquilo que eu estava falando, né? Fazer a caridade com o próximo. Isso aí é uma caridade espiritual, é mostrar a verdade. Mostrar a verdade às pessoas, pregar a verdade, é uma obra de caridade espiritual. E então, se você for lá no site, você vai ver que existem 8 kits, né? Tem o kit de R$80, o kit de 250, até o kit de R$8 mil. E esses kits, você junta pessoas, tenta fazer a oportunidade, ver a oportunidade de juntar pessoas familiares, etc., pegar um kit desse para ver se a gente consegue dar uma ajuda aí para esse filme tão importante acontecer. E, Bernardo, só uma última pergunta. Eu vi que tem aqui o kit de R$8 mil. Mas digamos que nós estamos aqui, temos entre a nossa audiência algum empresário, né, rico, que sentindo no seu coração os impulsos do Espírito, movido pela graça, né, sentindo aqui os impulsos do Espírito diante dessa live, diante das palavras do nosso gordinho aí preferido. Então, esse empresário, ele sentiu aí o desejo de fazer uma doação maior do que isso, né? Como é que ele consegue entrar em contato com você para fazer, quem sabe, uma doação ainda maior? Bom, pode entrar em contato direto comigo pelo Instagram, mandando um direct, mas se não for meu amigo, vai entrar nas mensagens solicitadas. Então, o melhor jeito de você fazer o seu pedido chegar a alguém e ser ouvido é entrar no site e mandar o e-mail. Está aqui o e-mail, tem lá embaixo, contatos. O e-mail é muito simples. Que eu saiba, ele é contato @ eu acho que é Eterna Filmes. Mas o melhor jeito é fazer o seguinte: entra no site, eles estão no meio de nós.com e lá tem o formulário de contato aqui no site. Tem o formulário de contato. Você põe seu nome, seu e-mail e sua mensagem. Oi, eu sou um cara muito rico e quero dar R$1 milhão pro filme. E quero contribuir com 5 mil, 2 mil, um valor que não está ali. Não tem problema, a gente conversa com você, tem gente de fora doando também, pelo PayPal, a gente arruma um jeito, tá? Beleza. E uma coisa que o pessoal fala assim, Bernardo, pô, você tá ganhando dinheiro. Ó, vou dizer para vocês, nesse filme eu só tomei prejuízo e provavelmente só vou tomar prejuízo. Não estou ganhando um puto neste filme. Assim, se eu ganhar R$10 nesse filme, eu já vou sair fazendo foguete, vou comprar 2 amendoim,
e uma Coca-Cola para mim já tá bom, entendeu? Que o benefício espiritual e a gratidão que tem das pessoas é muito grande, né? Então, eu estava hoje até no supermercado, o segurança do supermercado de máscara veio falar comigo, me agradecer pelo que a gente vem fazendo, né? Então, isso para mim não tem preço. Mas se a gente ganhar, o trabalhador é digno do seu salário, né? Mas assim, o que está no site é o seguinte, é para pagar o filme, entendeu? O que exceder, a gente, quem sabe com as exibições, etc., consiga pagar um pouco, ajudar a pagar as contas, né? Mas assim, eu estou grato, estou feliz pra caramba com o projeto, está indo tudo muito bem. E agora só com essa quarentena vai acabar trazendo um pouquinho as coisas, mas Deus sabe de tudo, né? E pedir para vocês rezar pela equipe também. É isso aí que eu ia dizer agora. Tem gente que talvez não possa contribuir financeiramente, mas pode contribuir com as suas orações. E no caso desse filme, não tenha vergonha de rezar para que surjam pessoas que deem dinheiro ao filme, que deem dinheiro para que o projeto possa ser encerrado. Deus também se preocupa com essas orações e que Deus possa abençoar não só a equipe, mas também providenciar os meios materiais de ela encerrar o seu trabalho, né, e colocar aí à disposição da gente. É isso, meu velho. Muito obrigado aí por tudo. Eu queria dar aí os últimos minutinhos para você se despedir do pessoal, passar a sua mensagem de amor e carinho e motivação para todos nós. Lembrá-los que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. É isso que Jesus Cristo disse. Eu sou Deus, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Lembre-se que aquele que está com Cristo e morre em amizade com Nosso Senhor passou da morte para a vida. Se você está perdido, está em pecado, está afastado da igreja ou interessa, Jesus é o mais interessado em salvá-lo e ter uma relação de senhorio e de amizade com você. Entendeu? Então não postergue para amanhã, porque o amanhã não existe. Só existe o hoje. Essa é a mensagem mais séria que eu poderia dar. É isso aí. E que Deus, então, possa de abençoar e abençoar aí todos os nossos amigos que nos acompanharam. Pessoal, muito obrigado por tudo. Se vocês quiserem outras lives como essa para encher a tela do seu celular com o gordinho favorito do Brasil, o gordinho favorito dos protestantes. Na live, como eu ponho a luz aqui, a live, eu fico com o olhinho assim, diz que eu fico parecendo um Xi Jinping. Pois é, fica parecendo um chinesinho, né? O olhinho fica assim. É isso aí. Então, se vocês quiserem mais lives como essa, deem um print aí na live, um print que nos favoreça, né? Um print que nos ajude, a gente sorrindo, assim, com a carinha legal, olhando para frente, conversando, né? Esse daí tá bom. Então, dê um print aí, marquem a gente para o Instagram ajudar a subir aí os perfis e subir a live também, tá bem? Eu vou estar deixando a live aí, tanto essa segunda parte quanto a primeira parte vai estar por 24 horas no Instagram e depois eu vou colocar também lá no YouTube, então ninguém precisa se aperrear, nem ficar perguntando, também vai para o YouTube, vai para o YouTube, e aí todos vão ter os links para poder divulgar para quem quiser, tá bom? É isso, meu irmão. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Espero que a gente possa fazer outras aí em breve. Vamos fazer sim, gostei, viu? Que bom. Então, fique feliz. O pessoal precisa ter a oportunidade de acompanhar essas conversas que a gente tem aí, às vezes, né, particularmente, sozinhos, quando vai para os eventos e tal, mas são conversas muito ricas. Eu acho que pode ajudar muita gente aí. E ter a oportunidade da gente falar com um pouco mais de calma, né? Porque no YouTube as pessoas não têm saco para assistir um vídeo longo. A live, o cara que entra já está afim de assistir uma coisa e tal, né? A gente pode falar um pouco mais prolongadamente, pormenorizadamente das coisas, né? Muito bom. É isso aí. Gustavo Bernardo, boa noite, Deus te abençoe, viu? Rezemos aí um pelo outro. Boa quaresma. Pensemos na morte, mas com fé na ressurreição. Exatamente, exato. Boa quarentesma aí para todo mundo. Para todos nós. Um abração, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau.